Olá, meus amigos. A Copa acabou para o Brasil. Estava torcendo. Sou brasileiro. Sou, sou brasileiro e brasileiro especial, porque o baiano é um brasileiro especial, porque foi lá que começou o Brasil. Mas eu deixei passar uns 2 dias. Infelizmente, nós não temos um canal de televisão que a gente possa assistir uma resenha esportiva. Eu não quero nenhuma resenha esportiva como eu assisti, do nível da resenha Facite de anos atrás, com João Saldanha, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, Sandro Moreira, José Maria Escassa. Era uma Rui Porto, era uma resenha esportiva de alto nível. Só gente de cultura que conhecia futebol. Hoje, nenhuma. As resenhas que tem são as piores que existem. Então você não tem como assistir, ver um comentário, uma orientação, porque nem tudo a gente enxerga. Nós não temos a faculdade de sermos onipresentes. Então eu deixei passar esses 2 dias aí, 3 da derrota, e resolvi fazer um pronunciamento sobre o futebol. E hoje vou falar só sobre o futebol porque eu vi a tristeza, minhas sobrinhas chorando. Estou mal sentado aqui, agora melhorou. E me causou tristeza também. Você vê o sobrinho chorando, o filho triste. E o que aconteceu? Eu cheguei à seguinte conclusão. Não adianta reclamar o leite derramado. Perdeu a Copa. O time era bom? Tinha bons jogadores, mas o time não era bom. E como eu aprendi, não só na filosofia, e principalmente no livro Universo dos Encantos, a cultura racional, que saber verdadeiramente é saber pelas causas. Isso é uma frase de Francis Bacon, do século XVI, filósofo inglês, ele disse mais ou menos o seguinte: conhecer verdadeiramente é conhecer pelas causas. E até um parênteses, Francis Bacon, no meio ocultista, ele é considerado Conde de Saint-Germain, uma das passagens do Conde de Saint-Germain aqui na Terra. Ou seja, o Nirmanakaya, que veio aqui como avatar e fez um trabalho e foi embora. Então já é um filósofo que merece uma olhada especial. E o que ele fala foi ratificado pela cultura racional. Saber verdadeiramente é saber pela causa. Então eu quero saber por que o Brasil está nessa situação no futebol. Inicialmente eu vou dizer o seguinte: eu só falo sobre o que eu sei, sobre o que eu conheço. Eu não vou aqui vir gravar um vídeo para falar sobre medicina, para falar sobre física, para falar sobre engenharia. Não conheço, não sei, só aprecio e aprendo. Mas sobre futebol, eu sei. Sei tanto como sei direito. Sou formado em advogado, tenho mestrado, tenho doutorado, então eu posso vir aqui e falar sobre direito. E sobre futebol também. Eu conheço futebol. Eu quando era garoto, eu tinha, até parece que era uma fixação, não sei nem se chegou a ser uma patologia. Eu era doente por futebol. Eu todo dia, quando ia dormir, eu rezava para Deus para não perder as pernas. Era criança? Não é criança, eu era maluco. Eu dormia com a bola.
Eu, com 12 anos de idade, fui vender mate no Maracanã para assistir jogos. Que lá você vendia o mate no intervalo, antes do jogo começar. O jogo começasse, você tinha que parar. Senão os caras te davam um tapa na cabeça, cascudo. Senta aí, moleque. Embora naquela época os mais velhos respeitavam as crianças. Eles até ajudavam. Senta aqui, eu vou beber teu mate todo. Pronto, não precisa ficar passando aí na frente não. Sentava aí, o cara, deixa aí. Aí no final, 20 mates. O cara pagava 30. Então eu vendia mate para ver jogo. Eu jogava futebol, joguei bem. Eu fui convocado para disputar uma Olimpíadas. Então eu não era burro, não era cego. Agora eu acho que com esses anos todos, o futebol começou a ter uma queda. E nós temos que saber o que está acontecendo com o futebol brasileiro, analisando as causas. Conhecendo a causa, você vai saber o que está acontecendo. Eu, quando era garoto, eu me lembro, o campeonato carioca era uma coisa extraordinária. Maracanã, 150 mil pessoas para ver um Vasco e Flamengo. Em 1958, eu assisti a decisão do super campeonato. Essa decisão tinha 17 jogadores de seleção em campo, 9 do Vasco, 8 do Flamengo. O time do Vasco era, me lembro como se fosse hoje, Barbosa, Paulinho, Bellini, Écio, Orlando e Coronel, Sabará, Walter, Vavá, Almir e Pinga. 8 eram de seleção. Aliás, 9 eram de seleção. Só o Écio e o Coronel que não eram na seleção. No Flamengo, Fernando, Jobé, Pavão, Jadir, Dequim, Jordão, Joel, Moacir, Henrique Didi, Zagallo, 8 jogadores de seleção. O ataque, inclusive, foi todo campeão no mundo, 58. Então era futebol de primeira. Futebol de primeira. Eu gostava de assistir bem antes, para ver o jogador da minha posição jogando, para me fazer o que ele fazia. Eu me esperei no Dequinha, comecei olhando o Dequinha, espetáculo de ser um jogador. A minha posição era central, não existe mais hoje. Se não me engano, mudou, é o que chamam hoje de cabeça de área, sei lá. No campeonato juvenil, eu jogava num time respeitado aqui do Rio, disputei o campeonato carioca de juvenil. Eu, como central, fui jogar contra o Flamengo. Eu tinha que marcar pela meia direita, o Flamengo tinha Manuelzinho, espetáculo de jogador. Pela meia esquerda tinha Gerson, que dispensa comentário. Canhotinha de ouro. Olha a situação que eu fiquei. Então era um futebol que eu gostava. Então eu acompanhava. Eu sei as escalações porque eu colecionava figurinha, entendeu? E tenho o meu filho que também jogava muito futebol. Jogava não, joga. Se vocês olharem aqui atrás, nas fotos, essa preta aqui, ó, é no Flamengo, lá na Gávea, o uniforme do Flamengo. Do lado, ele está no ônibus do Flamengo, ele era da divisão de base do Flamengo, jogava bola. Se aborreceu lá, não quer mais jogar, mas é problema dele. Joga muita bola. Eu acho até que jogava mais do que eu. Então eu conheço futebol. Eu acompanho futebol há 70 anos. É a minha diversão, é uma partida de futebol, eu ligo a televisão, assisto, na maior tranquilidade, me faz bem. Então eu quero saber a causa. E fiquei pensando na causa. De início, uma das digamos assim, das ruínas que minaram o nosso futebol foi a administração. Os últimos presidentes, os 5 ou 6 últimos presidentes da CBF, que é a antiga CBD, hoje CBF,
ou está preso ou fugido da polícia, ou não pode chegar lá na fronteira porque o FBI, o Interpol prende, tudo bandido, condenados. O cabeça, que começou a hierarquia de roubalheira e corrupção, morreu devendo anos de cadeia. Aí já começou a pouca vergonha de manipulação de jogador. O time do Brasil, quem assistiu esse jogo dessa Copa do Mundo, parecia um time de bailarinas, mocinhas, jogando bola, jogam bem, mas não tinha fibra, vontade, gana. E o futebol exige isso. O maior do mundo, que foi o Pelé, tinha raça, corria, disputava, levava porrada, dava porrada. Agora parece tudo moça. Qual é a causa disso? Por que houve essa mudança? Vocês querem ver uma coisa? O capitão dessa seleção aí, Thiago Silva, há 2 ou 3 Copas atrás, chorou, não queria ver a disputa de pênalti, virou as costas. Pelo amor de Deus, o capitão é que empurra o time, é que leva o time, é que cobre o time de raça. Vamos, é isso, é lá, disputa aí, marca aqui. Thiago Silva, joga bem, joga, bom jogador. Mas para capitão, não pode. Não pode. E o capitão não precisa ser necessariamente o melhor jogador. Em 1958, o Brasil tinha Garrincha, tinha Didi, tinha Zito, tinha Nilton Santos, magnífico jogador, capitão era o Bellini. Era que dava mais pau. Era o Bellini, era o capitão da seleção. Em 62, tinha Garrincha, já Pelé, Zito, Didi, capitão Mauro, Macho, Carlos Alberto em 70, Nilton Santos, que foi um dos mais extraordinários jogadores que esse país já teve, nunca foi capitão, nem no Botafogo. Até vou contar uma história da importância do capitão. O capitão do time naquela época era eleito pelos jogadores. Os jogadores se reuniam, faziam eleição e elegiam para ser o capitão. O capitão era o intermediário entre a administração, o técnico e os jogadores. Ele era uma espécie de um assessor, tanto dos jogadores como do... As necessidades dos jogadores se reuniam, pô, peraí, eu vi um treino agora na internet, vendo Garrincha fazendo individual, com a camisa rasgada. Garrincha. Então, o jogador intermediário, chegava na diretoria, pô, a gente tá com a camisa rasgada, o pessoal... E era respeitado, sabe por quê? Porque era eleito pelos jogadores, e os jogadores apoiavam. Hoje tem disputa de ego. Vocês se lembram da briga? Romário e Edmundo, para ver quem era o melhor, quem que tinha que ser o capitão. O Romário até soltou aquela frase, chegou agora, já quer sentar na janela. Bobagem. O Romário era um cracaço, Edmundo também foi um craque. Mas para que aquele negocinho quer ser capitão? Capitão é um cara que tem a raça, a disposição, que vai lá, discute. Quer ser capitão? Faz a eleição e se candidata. O jogador se candidatava. Nós temos hoje, na memória, talvez até tem polêmica para saber quem era melhor, Pelé ou Garrincha. Garrincha foi qualquer coisa de fenomenal. O Gerson que define o Garrincha de uma forma extraordinária. O Garrincha só jogou futebol por causa do capitão do Botafogo, que era Arati. Arati, jogador viril, mas não tinha a classe do Nilton Santos, de um Kaká da época, Bob, Juvenal, que foi jogador de seleção,
Mas ele era o capitão eleito pelos jogadores. Os jogadores apoiavam. O Arati é que viu o Garrincha jogando em Pau Grande, uma pelada lá na fábrica, e conseguiu convencer o Garrincha para o Garrincha vir treinar no Botafogo. E o Garrincha não queria mais, porque já tinha ido no Vasco, no Fluminense, no São Cristóvão, e aí se aleijado. Quando via ele de calção, a perna dele, uma era para dentro, a outra era para fora, era assim, ó. Uma dobrada para dentro, outra dobrada para fora. Ele convenceu o Garrincha. Agora tá bom, eu vou. Sabe o que ele fez para o Garrincha não faltar? No dia do treino, ele foi 5, 6 horas da manhã, lá em Pau Grande, Raiz da Serra, aqui no estado do Rio. Pegou o Garrincha, botou no carro e levou para General Severiano. E falou com o técnico Zezé Moreira. Ó, eu trouxe um ponta-direita aí muito bom para treinar. Tudo bem. Quando o Garrincha apareceu em campo com aquelas pernas assim, riram. Aí o Zezé Moreira falou: Arati, tá maluco? Eu não vou botar, o cara é aleijado. Arati peitou. Zezé Moreira: peraí, eu não sou moleque. Fui buscá-lo, garanti que ele ia treinar, fui lá buscar, trouxe ele de carro, acordei de madrugada, ele está aqui, vai treinar. E o técnico acolheu. Se é hoje o técnico, então tu tá fora, tu tá sei quê. Vou dizer por quê. E ele entrou em campo, treinou. Primeira bola que ele pegou, jogou embaixo da perna do Newton Santos, pegou do outro lado e acabou com o treino, acabou com o Newton Santos. Os próprios jogadores do Botafogo contratam esse cara. Não queremos jogar contra ele, não. Queremos ele aqui no nosso time. E ele foi pro Botafogo. E é a alegria do povo que nós vimos. O que eu vi aquele cara fazer em campo, meu Deus do céu. O técnico hoje é o técnico hoje é que indica o capitão. Um jogo é fulano, outro jogo é outro jogo é outro. Eles fazem o que quer. O Zezé Moreira, o Garrincha não obedecia a ninguém, não. O Garrincha jogava porque ele achava que tinha que jogar. No treino, o Zezé Moreira botou uma cadeira e falou: Garrincha, tu pode vir até aqui, tu pode driblar à vontade. Quando chegar aqui nessa cadeira, cruza. Aí tá bom. Pegou a bola e veio driblando. Então, quando chegou na cadeira, jogou entre as pernas da cadeira, pegou do outro lado e foi embora. Barrou ele? Barrou nada. Se barra o time, opa, vem cá, tá barrando ele por quê? Porque ele prende muita bola, mas ele bota todo mundo na cara do gol. Garrincha fez uns 400 gols na carreira, mas ele deve ter dado uns 2.000 gols de presente para todo mundo fazer. Ganhamos 2 Copas por causa dele. 58 e 62. Se o Arati fosse um capitão de hoje, Garrincha nem treinava. Então a questão do capitão tem que acabar esse negócio do técnico que escolhe. O capitão representa os jogadores, então tem que eleger o jogador, o capitão, os jogadores. E apoiá-lo. E quem elege, destitui. Hoje tem técnico aí que negocia jogador. Isso é vergonhoso. O Vanderlei era até um dos melhores técnicos que tinha por aí. Ele chegava nos clubes, ele agora está de bola murcha, mas ele chegava nos clubes, ele exigia obra. Exigia obra, tem que fazer isso, tem que fazer... Porra, ele é empregado do clube, ele não era dono do clube. Agora, por que os técnicos são assim hoje? Aí é que está a causa da desgraça do futebol brasileiro. A primeira causa nojenta, horripilante, é a corrupção. Agora, a segunda, que é não menos nojenta do que a corrupção, foi o seu Galvão Bueno. Esse homem destruiu o futebol brasileiro. Ele, com aquela programação dele, eu vi ele levar um fora do Newton Santos, porque Newton Santos era Newton Santos.
Quando ele pega jogador que está começando, levava pro programa, os caras faziam tudo que ele, concordava com tudo que ele falava. Com o Nilton Santos no jogo com o Botafogo, ele deu uma bolacha no Armando Marques, que era o juiz, ficou suspenso 6 meses. Mas deu uma tapa no Armando Marques. Aí o Nilton Santos, lá no programa do Galvão, já idoso, já tinha parado de jogar. Aí o Galvão veio: ô Nilton, aquele lance com o Armando Marques, se fosse hoje, tu não faria, né? O Armando Marques, eu dava 2 bolachas nele. O Nilton Santos falou. Eram jogadores machos, jogadores que sabiam o que estavam fazendo, que conheciam. Agora você vê um garoto desse que nem Neymar, que joga demais. Mas ninguém leva ele a sério. Ficam inventando coisinha do rapaz. É um dos melhores do mundo. Então esse Galvão Bueno teve a audácia de transformar técnicos de futebol do Brasil em professores. Eles passaram a ter o epíteto de professor. Professor de quê? De quê? Os técnicos passaram a ser os atores principais de uma partida de futebol. O jogador, que é o artista principal, passou a ser coadjuvante por causa desse Galvão Bueno. Esse cara foi a maior desgraça do futebol brasileiro, esse cara ter ido para a Globo e ter a Globo era a potência televisiva do país, ele ter a audiência que tinha. Então nós estamos na mão desses técnicos. Os técnicos brasileiros são umas porcarias, são todos iguais, até no discurso. Ganhou? Não, porque é bem e tal. Perdeu? Mas vamos continuar trabalhando. Mesma merda. Todos os times jogam iguaizinhos. E tá essa porcaria. Jorge Jesus, português, chegou aqui em 2019 e fez o Flamengo jogar diferente. O Flamengo esculhambou todo mundo. Deu show de bola aí. Aí eles começaram a atacar o Jesus. O Jesus me abriu uma centelha e eu pensei e falei, o português está certo. Jesus falou uma coisa muito certa. O técnico brasileiro vive às custas da qualidade do jogador brasileiro, que não sabem nada, não estudam, não procuram melhorar, não procuram crescer dentro da profissão. É tudo a mesma coisa. Aí vem outra desgraça, a imprensa esportiva. Foi tempo. Eu, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo. Eu vivi os melhores momentos da história humana, que foi os anos 50, eu garoto, 60 já na adolescência, 70 como rapaz, 80 já como adulto, e estou aqui, dos meus 80. Esse futebol de hoje, com esses técnicos de hoje, é essa porcaria que a gente vê. É tudo igual. Eles não procuram mudar. Eles não procuram criar coisas diferentes. Quando apareceu um para fazer diferente, como os portugueses estão fazendo, eles estão dominando o mercado. Eu estou batendo pau, sou Flamengo, estou batendo pau, meu filho aqui, isso aqui ele jogava no Flamengo. Flamengo mais doente do que eu, inclusive. Eu estou batendo palma para a diretoria do Flamengo. Não quer saber de técnico brasileiro, porque essa imprensa não conhece futebol, falam besteira, asneiras, e você não entende nada que eles falam. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, no outro dia, tem um careca na ESPN. Aquele cara parece o profeta do futebol. Não, porque tem que jogar aqui, tem que botar ali, tem que jogar para cá, tem que abrir para a esquerda, tem que abrir para a direita, fulano tem que estar lá. Por que ele não vai ser lá o técnico da seleção?
Ele diz como é que vai ganhar. Eles dizem o que o técnico está pensando. Eles dizem o que o jogador pensa. Não, que fulano pegou a bola, ele foi fazer isso, ele pensou em fazer isso, fez aquilo. Eles têm até esse poder, uma imprensa burra. Se você pegar um deles, dá uma bola, qualquer um deles, toma a bola aqui, meu filho, faz 3 embaixadinhas, 3, não vai fazer, não sabe. Pergunta a eles, quantos lados tem uma bola? Não sabem. Então esses caras estão destruindo. Esse é ESPN. Eu gosto de futebol, eu tenho que me sujeitar, mas já estou ficando enojado. E só tem Sport TV, e só tem o ESPN. A gente fica agora, está limitado. Sport TV é uma porcaria, eu já fico lá no... Vou querer saber como é que tá, eu tenho que ficar procurando o melhorzinho, o melhor programinha é o tal do ESPN 360, um negócio assim, que tem aquele apresentado, até bom, aquele apresentador que é um escândalo, ele até é simpático. Ali tem o Zé Elias, que sabe o que fala, tem o Djalminha, que sabe o que fala, tem um Coroa, que brinca com os índios, sabe o que fala. Os jogadores sabem o que estão falando, mas o resto junta tudo e joga no lixo. Teve um branco lá, um branquinho lá, aquela cara, vocês que foram garotos, eu fui, que nem eu fui, e tinha aquela turminha da pelada, vamos apelar pro campinho. Ele era aquele Zé Mané que hoje chamam um cara de nerd, né? Que chamam hoje. Que só jogava no gol. E mesmo assim tinha que levar a ser o dono da bola. Porque se não fosse o dono da bola, nem no gol jogava. De tão ruim que era. Esse cara teve a audácia de dizer o seguinte: eu não gosto do Messi porque o Messi pensa que joga o que ele não joga. Porra, é o maior do mundo, cara. Em 10 anos ele ganhou 7 bolas de ouro. O mundo todo é tudo cego, só essa bosta que enxerga muito. Um outro veio comparar Mbappé com Pelé. Meu amigo, Pelé não existiu. Pelé foi uma miragem, eu joguei contra. Ele vinha com a bola, eu piscava, não via mais. Ué, cadê o cara? Passou aqui, à direita, pela esquerda, embaixo, por cima. Não via. Era uma coisa dentro de campo pior do que lá fora. Mas era um espetáculo. Pelé tem que ser colocado do lado. Pelé, Garrincha, Gerson. O Gerson até eu fiquei feliz que ele confirmou uma visão que eu tive agora nessa Copa. Eu falei, essa Copa, eu botei, tá na internet, essa Copa é o maior mamão com açúcar. É mole, a Copa mais fácil que o Brasil vai jogar. Mas o Brasil não tinha esquema tático, não tinha time. Esse Tite está com esse time desde a Copa anterior, 6 anos que ele está. Não fez um time. Tanto que no jogo agora, na semana passada, estava improvisando. Improvisando jogador, não tinha time. Quando o Saldanha deu o maior exemplo em 1970. O time de 1970 foi formado em 1968. Jogando. 60. Quando chegou em 70, era imbatível. Ninguém ganharia, empataria com aquele time. Futebol é um jogo coletivo. Se é um jogo coletivo, tem que ter entrosamento entre os atletas. Se não tiver entrosamento, vai acontecer o que aconteceu em 1966. Em 1966, o Brasil fez 5 seleções, a verde, amarela, azul e branco. E a quinta ficava em stand-by, essas 4 treinavam. E cada jogo era um time. Chegou na Copa, não sabia, teve jogador que foi cortado no aeroporto em Londres, quando estava indo a delegação.
porque cada dia era um time. E tinha 4, 5 seleções. Tinha craque demais. E não fez um time. Saldanha chegou em 70, quando foi entrevistado, parece que eu estou vendo hoje na televisão. E na porta do prédio da casa dele, na Visconde Pirajá, em Ipanema, o repórter desce ele, aquele monte de repórter, ele já chegou com a mão assim. Calma, calma, calma. Eu sou jornalista igual vocês, então o que vocês querem saber? Se eu aceitei ser técnico da seleção, aceitei. O técnico sou eu. Agora anota aí que eu vou dar o time. Deu o nome dos 22. Mas só 22, Saldanha? Porque a imprensa já está, não o brasileiro em geral, estava acostumado à convocação de 50, 100 jogadores. Deu o nome de 22. Titulares, reserva, e botou para jogar. O time chegou, 2 anos depois, brincava. Se vocês observarem, passa toda hora na televisão. Se não me engano, foi um gol do Jairzinho. Foi um gol do Jairzinho. Acho que foi o terceiro ou quarto gol. Contra a Tchecoslováquia, ele fez 2 gols. Uma bola dentro da área do Brasil. O Brito ganhou a bola, deu para o Jairzinho na intermediária do Brasil. O Jairzinho deu 2 passos, deu rasteira para o Pelé, Pelé estava no meio de campo. O Pelé de costa, pegou assim de 3 dedos, a bola foi uma curva, foi onde estava o Tostão. O Tostão deu 2 toques na bola e lançou. Quem estava chegando? O Jairzinho. Driblou 1, driblou 2, no cantinho. Então eles jogavam sem... Precisava ver, já sabia onde um estava, onde o outro estava, o que o outro ia fazer. E por quê? Porque era conjunto, tinha que ter conjunto, futebol tem que ter conjunto. Mas esses caras, eles ficam falando em números. Esses repórteres, esses jornalistas de hoje, falando em números. É tanto por cento, falando em estatística. Estatística é uma ciência exata, meu amigo. E toda ciência tem que ter lógica. Não existe ciência sem lógica. Você quer levar lógica para o futebol? Futebol não tem lógica. É o único esporte no mundo que o mais fraco ganha do mais forte. Como é que você quer lógica? Ah, mas ele ganhou 100 partidas, em 101 ele ganhou 100, perdeu uma. E daí? Perdeu. É o único esporte que o mais fraco bate no mais forte. Pega o boxe, peso pesado com peso pena, vai levar uma porrada, não vai morrer. Natação. É o Marcos Pitt nadando, bota eu para nadar com ele. Quando eu estiver chegando no final, aí já acabou de nadar. Quando eu chegar na metade da primeira piscina. Corrida. 100 metros, largou. Carl Lewis já tá cruzando a reta, eu estou no primeiro passo, ou outro amador qualquer, ou um que não é craque igual a ele. O futebol não tem história. Para com essas merdas de tanto percentual, tantos passos. Tem jogador que sabe jogar futebol, às vezes ele tá mal. O Pelé, eu vou dar um exemplo logo do Rei, que é para vocês sentirem. Pelé no jogo com o Vasco ganhava do Santos de 2-0 no Maracanã. Barbosinha, que era o 4º zagueiro do Vasco. Cadê o Rei? Onde é que o Rei não veio hoje, não? Pelé tá calado. Então ele, no finalzinho, sacaneando. Pelé não fez nada durante o jogo. Em 2 minutos ele fez 2 gols, empatou o jogo, quase faz o terceiro. Ele não fez, deu pro Mengalvo fazer, o Mengalvo chutou na trave e saiu, senão ganhava de 3-2. Em 2 minutos, ele fez 2 gols. E não tinha feito nada em campo. Então eles ficam, tantos passes, deu tantos dribles, deu tantos chutes. E daí, cara? Isso foi ontem, hoje o cara faz diferente. Ou ele pode passar 88 minutos de jogo
apagado. Às vezes acontece. Nós somos seres humanos. Em 2 minutos ele vai lá e decide, acaba o jogo. Então pare, estatística para quê? Para inventar essa porcaria de estatística no futebol. Estatística é uma ciência exata, e como sendo ciência exata tem que ter lógica. E futebol não tem lógica. Então essa imprensa, começada lá pelo Galvão Bueno, ele que criou essa escola nojenta, burra e ignorante. O substituto dele, uma vez eu tive que rir. Eu estava vendo um jogo na televisão, um jogador do time que estava atacando, num contra-ataque, lançaram a bola, o cara saiu numa disparada, ganhou dos zagueiros, chegou antes do goleiro, passou pelo goleiro, fez o gol. Sabe o que o cara falou? Ele domina bem esse fundamento da velocidade. Desde quando velocidade é fundamento? Eles não sabem merda nenhuma. Velocidade é característica do jogador. O jogador ou é veloz ou não é. Então essas porcarias dão opinião. Dão opinião. Agora vocês querem ver um exemplo? Eles fazem isso com técnico. Aquele português maluco chegou aqui, começou a inventar Paulo, não sei das quantas, Paulo Souza, acho, e começou a inventar o time do Flamengo. Ele quis fazer o Flamengo jogar como se joga basquete, rodando. Mas não dá, são 11 jogadores. O campo é maior. Então o Flamengo estava se atrapalhando todo. Um grande plantel, mas desorganizado. O português foi embora, aí veio o Dorival Júnior. Dorival Júnior não fez nada demais. Dorival Júnior botou cada um para jogar na sua posição. O português estava botando o lateral esquerdo de ponta direita, botando o volante de centroavante, estava nessa bagunça. Ele botou cada um na sua posição. O Flamengo começou. Tem um plantel ótimo, melhor plantel que tinha aqui no Rio, começou e ganhou as 2 principais competições. Aí já estavam indicando o Dorival Júnior para técnico da seleção brasileira. O Dorival Júnior é um técnico como outro qualquer aqui. Não tem nada demais, é tudo igual. O Flamengo não fez um jogo espetacular com o Dorival Júnior. Perdeu jogos infantis, bobos. Um jogo extraordinário, não, o plantel que tinha, não fez. Não tinha esquema tático. Esquema tático, cada um na sua posição. Queria ir na seleção. O tal do Mano Menezes, esse então, meu Deus do céu, estava esquecido aí jogar nos cantos, o Inter não tinha quem contratar, levou ele. Ele ganhou 5 ou 6 partidas seguidas no Inter. Já querem ele na seleção. Essa imprensa de porcaria, de bosta que o país tem. Imprensa esportiva de bosta. Querem ele na seleção, técnico da seleção. Aí resultado, uma Copa do Mundo mole de se ganhar, uma Copa do Mundo, como o Gerson falou, a mais fácil de todos. Pô, o Gerson concordou comigo. E o Gerson é um dos jogadores que mais entende de futebol nesse país. Ele tinha uma leitura, tá vivo? Ele tem uma leitura de campo, só ele e Tostão, nunca vi outro igual. Jogava muito. Na posição dele, para mim, só teve 2 melhores que ele. Que ele, inclusive, chama de mestre dele, que eu vi jogar. Foi Didi e Zizinho. Didi eu vi muito. Zizinho ainda vi jogando no Bangu, depois ele foi para São Paulo em 57 e São Paulo. Zizinho, espetáculo.
Aí vem esses caras agora. Porque como é que né? É que eles falam. É tanta besteira que às vezes até a gente esquece. Então, meus amigos, houve uma queda muito grande. Não foi culpa de ninguém, foi culpa da economia. Eu, quando morava em Pilares, eu comecei a jogar futebol num clube classista, que era da fábrica Klabin, chamado Manufatura. Comecei jogando ali no Infanto Juvenil. Vi jogadores maravilhosos. Mauro, Dirceu, Ladinho, lateral esquerdo, Wilson Barraco, um jogador de seleção, para ir jogar e ir para a seleção. O Mauro era sensacional. Ele era até gozador, sabe o que ele fez? O Ipojucan, que foi um jogador do Vasco, que disputou a Copa de 50 pelo Brasil, tinha ido para a Argentina, tinha parado de jogar e virou técnico, se não me engano, no River Plate. E ele morava ali perto, ele morava no Engenho Dentro. 3 irmãos, Irani, Ipojucan Irani, Ipojucan, o outro também era com Iraci, um negócio assim. Todos 3 eram craques de bola. O único que seguiu carreira foi o Ipojucan. O Ipojucan, nas férias e tal, aí viu o Mauro jogando, agora joga bem, garoto, tal. O Mauro até foi namorado da minha irmã. Levou ele. Ele, com uma semana de treino, assinou o contrato. Ele já estava com 17 para 18 anos, sei lá, assinou o contrato. Naquela época, o contrato tinha uma luva, que chamavam de luva. Eles davam dinheiro antes e depois estabelecia o salário do cara. Ele pegou o dia da luva e veio embora. Aí gostou da brincadeira. O técnico do Atlético Mineiro era um ponto esquerda que tinha jogado no Olaria, chamado Washington. Que brava. Foi para Minas, no Atlético, parou, passou a ser o técnico. E era dali também. O Mauro falou, posso ir lá dar um treino? Claro, o boy levou ele. Ele fez a mesma coisa. 1 mês de treino, contrata esse moleque. Ele assinou, pegou o dinheiro e veio embora. Aí foi para Bahia. Fez a mesma coisa na Bahia. Quer dizer, gozação, não precisava, ele tinha dinheiro, o pai dele era rico. Ele fazia de gozação. Só que o Bahia denunciou ele na federação, ele foi expulso do futebol. Era um jogador que, se fosse jogar futebol, era seleção brasileira, com aqueles craques todos daquela época. O primo dele chamava-se Vitorino. O primo dele foi dar um treino no Vasco. Sabe qual foi a manchete do Jornal do Esporte? Surgiu o novo Heleno de Freitas. Sabe por quê? No treino ele meteu 4 gols. Ele não gostou que compararam ele com o Heleno de Freitas, nunca mais foi. Eu vi jogadores maravilhosos em campo de pelada. Eu fui pro Engenho Novo, vi o Ivo jogando no Engenho Novo. Que espetáculo de jogador, cara. Então, ali em Pilares, tinha 15 campos de futebol. Quando eu fui para o Engenho Novo, tinha 18 campos de futebol. Era chamado Cidade Olímpica. E a uma tinha uns 12 campos de futebol. Não tinha uma rua que não tinha um campo de futebol. Engenho Novo era chamado de Cidade Olímpica, de tanto campo. Tinha um clube que disputava o departamento autônomo, que era o Galite, e o resto era campo de pelado. E vocês passavam ali no domingo, 18 campos de futebol, cheio de gente em volta assistindo o jogo. E o Maracanã com 100 mil pessoas. Então você vê que até na pelada tinha craque nessas porcarias de hoje. Uns porque a padre, meu filho saiu do Flamengo,
causa de sujeira. Eu não vou contar porque não interessa. Ele chutou o balde e não quis mais. Falei, meu filho, tá bom. Botafogo quis levar ele, Vasco quis levar ele. Ele falou, não pai, eu não joguei no Flamengo, eu não jogo mais em lugar nenhum. Ele não quis mais. E me fez uma promessa, não pai, eu não vou ser vagabundo não, eu vou ser juiz. Já está no quarto ano da faculdade de Direito. Mas jogava muito. Aí você vê jogo aqui atrás, as fotos dele, 9, 10 anos. Só pelo estilo, você vê que é um garoto que sabe levar a bola, sabe jogar bola. Hoje tem essa nojeira. Interesse, técnico, empresário de jogador. Essas porcarias, essas pouca vergonha. Uma imprensa de bosta, não sabem nada, nunca jogaram bola, não sabem nem quantos lados tem uma bola. Esse SPN, eu até gostava, tempo do Juca Kfouri, do Trajano, era boa. Agora tem um lá que parece, não sei, pelo menos tem um nome, não sei se é parente do Juca Kfouri, ele fala assim, ele é metido aí filósofo, só fala besteira. Jogar uma bola em cima dele, ele sai correndo. Não sabe. Mas quer opinar, quer fazer comentários, e só falam besteira. E esses caras que pressionam, Dorival, Cuca, não sei quem, técnico da seleção. Ainda bem, assisti hoje uma resenha, a CBF está querendo pegar técnico estrangeiro. Então você vê que os técnicos brasileiros e merda é a mesma coisa. Não estudam, não se preparam. Entendeu? E o Gerson, você vê a visão do Gerson. Eu tomei um baile do Gerson em 1958, na Civon, 42, com 22, 64 anos. Estou procurando ele até hoje. Flamengo e o time que eu jogava. Entendeu? Espetáculo. Ele, antes da Copa, ele falou, cuidado com os times africanos. Olha aí. Ele falou isso, eu me lembro assistindo um daqueles programas que ele tem, Canhotinha de Ouro. Ele tem uma live, eu gosto de assistir, porque ele sabe o que fala, conhece futebol, jogou muito. Na posição dele, para mim, ele é o terceiro melhor da história. Ninguém fala em Zidane, grande jogador, mas o Zé se botava ele no bolso. Mas a maioria não viu o Gerson jogar. Então, meus amigos, o futebol brasileiro está nessa situação. O maior criminoso, o assassino do futebol brasileiro foi Galvão Bueno. Tá? E ele criou uma escola que está fazendo esta porcaria no futebol brasileiro. Não sei se puxa saco, para mim é incompetência e falta de conhecimento. Então só nos resta agora esperar, porque um futebol como o nosso, que na seleção brasileira não tinha vaga para Dirceu Lopes, para Ademir da Guia, parece piada. Se tu filma, leva isso lá para fora, o filme, Ademir da Guia jogando, o Dirceu Lopes jogando, diz assim, não tinha vaga na seleção para esses dois. Cara, isso é de ser mentiroso. Ninguém acredita, cara. E hoje está isso aí. Aqui na meio campo, olha, eu jogava no meio campo, central. Não quero ser melhor do que ninguém, não vim aqui falar de mim. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu joguei, eu fui convocado para a seleção olímpica. Não fui disputar a Olimpíada porque eu sofri um acidente. Fui atropelado e quebrei as duas pernas. Mas eu ia.
Quem foi no meu lugar foi um jogador chamado Maranhão, que jogava no Vasco. Eu ia ser reserva do Roberto Dias de São Paulo, jogava muito mais que eu. Mas ia acabar jogando como o Maranhão jogou, porque o Roberto Dias foi para quarto zagueiro. O quarto zagueiro se machucou, aí o Maranhão entrou. Mas isso é outra coisa. Eu ia falar, na época que eu jogava, eu não passei disso. Poderia, se eu continuasse jogando futebol, eu talvez poderia ir mais longe. Mas mesmo naquela época, tinha no mínimo 1 milhão de jogadores melhores do que eu. Naquela época. Na minha posição tinha 1 milhão melhor que eu. Hoje, se eu jogasse, eu era titular dessa seleção. Aquilo é meio campo da seleção, meu Deus do céu. Então você viu um Gerson, você viu um Zito, você viu um Danilo, um Bauer, um Rivelino jogando naquele meio de campo, um Rubens. Não tinha vaga para Ademir da Guia e para Dirceu Lopes, cara. Dois extraordinários jogadores. Hoje, o que tem? Esse meio campo aí, Kleber, Fred, e tem mais. Esse Tite, para mim, eu cortei ele até como pessoa. Eu estou com nojo dele como pessoa. Porque eu estou desconfiado de uma coisa. E vou falar para vocês. Ele levou o Gabriel Jesus no momento em que o clamor brasileiro era que levasse Gabigol. Não era que levasse Gabriel Jesus sem levar o Gabriel Jesus. O povo queria Gabigol. Gabriel Jesus já tinha disputado uma Copa, centroavante, numa Copa que não fez nenhum gol. Então Gabriel Jesus ele levou. O cara jogou não chegou nem a jogar uma partida inteira, 2 pedaços. Entrou em campo, andando naturalmente. Correu, jogou, um pouco lá, mas jogou. Não levou nenhuma porrada. Não cabiu, não pisou mal. Saiu do campo quando o jogo acabou, andando naturalmente. No segundo jogo, ele se despede da seleção e vai para a Inglaterra. No dia seguinte é operado do joelho. Então esse cara já foi convocado, bichado, pronto para ser operado, que era para não levar o Gabigol. Para mim, essa é a realidade. E se for isso, ele é um cara sem caráter. Para mim, nem como pessoa, esse Tite presta mais. E parece que ele tem alguma coisa contra o Flamengo. Porque o Everton Ribeiro, pelo que está jogando, não entrar nesse meio campo de porcaria, que isso? Seleção não é dele não, a seleção é do país. Mas esses técnicos brasileiros acham que isso é dele. Fala que não filósofo, é metido a filósofo. Fala um monte de besteira, mas é metido a filósofo. Um péssimo treinador, como todos os outros brasileiros. Então, o futebol tem que ter uma mexida. Acabar com esse negócio de que técnico indica capitão. O capitão é indicado por ele e bota o galho dentro. Agora, se fosse o técnico de moral, que nem o técnico de Portugal, que botou o Cristiano Ronaldo no banco porque faltou com respeito a ele, eu não concordo com isso também não, mas pelo menos o cara mostra que ele é autônomo, tem personalidade e tem caráter. Agora, eu que indico, aí vem Thiago Silva, aquilo não é capitão nem para jogo de botão, sabe jogar futebol, mas não tem garra, não tem disposição, não sabe empurrar um time. O capitão tem que saber empurrar um time. Eu não vou dizer o nome do jogador, mas na Copa de 58, o Bellini, num jogo, no intervalo, ficou na entrada do vestiário. Um determinado jogador veio e falou: quer dizer que tu parece que já está vendido lá para fora, não está disputando bola por causa disso, rapaz? A gente se matando e você não está disputando. No intervalo, deu-lhe uma porrada. No segundo tempo ele veio correndo, parecia um tufão.
Isso é que é capitão. Um jogo de homem. Futebol é um jogo de homem. Não é que eu fale isso, eu não sou contra essas moças que estão aparecendo aí, fazendo comentários. Uns comentários bobos, mas isso é de outro departamento. Porque o império do mundo, do universo, caminha para ficar no comando feminino. Cientistas ingleses aprovaram que o homem está em extinção, só vai ficar a fêmea. Então já faz parte desse processo universal. Então eu não vou criticar. Se não fosse isso, eu ia dizer que tem determinadas coisas que é a mulher que faz melhor que o homem. E tem determinadas coisas que o homem faz melhor que a mulher. Então cada um na sua. Mas elas estão entrando no futebol, estão jogando futebol. Eu conheci uma moça em Pilares chamada Neide, meu Deus do céu. Como jogava bola? Ela jogava na ponta esquerda de time de rapaz, de garotada. Não sou contra. Essas meninas que estão fazendo comentários aí, a maioria dos comentários, tudo furado, mas não sou contra. São as pontas de lança da modificação que o Cosmo está fazendo. Isso é outro departamento fora do futebol e eu vou respeitar. E não vou tocar no assunto. Entendeu? Então, meus amigos, o Brasil tem que tomar vergonha, voltar a ser o que era. Você vê que para fazer uma seleção hoje é o maior sufoco. 66 fez 5. Qual era a reclamação que fulano ficou fora, Beltrano não foi, tinha que ir, não sei o que, a discussão era por quê? Por excesso de jogador. Hoje não, hoje tem interesse de empresário, tem interesse do técnico, tem essas poucas vergonhas que tem que acabar. Se o Gabigol, eu acho que a CBF devia mandar investigar se o Gabriel Jesus já foi para a seleção com a operação marcada. Que foi muito estranho. Ele jogou um pouquinho em cada jogo, no dia seguinte foi embora, quando chegou na Inglaterra já operou o joelho. Então já estava marcado isso. Então por que convocou ele? Para não ter lugar o Gabigol. E Gabigol tinha vaga nesse time. Everton Ribeiro tinha vaga. Não é porque eu sou Flamengo, não. Esse meio de campo do Flamengo, da seleção é uma porcaria. Aí fica todo mundo Neymar. Neymar é extraordinário. Não é bom jogador não, é extraordinário. Mas tá sozinho. Então o que eu tinha que falar da seleção? Estou triste. Estreiei a camisa que meu filho me deu. Aí eu estou feliz. Estou com ele aqui abraçado comigo. Mas estou triste pela desclassificação. Se vocês vissem hoje, devem ter visto o jogo França e Inglaterra, a vontade de jogar bola. Marrocos também, como tem vontade de jogar bola. Veja a seleção brasileira, veja se alguém tem vontade de jogar bola. Não é assim não. Isso aí a gente faz. O famoso tic-tac, mas com produtividade, com endereço, com determinação e com direção. É ficar fazendo essas besteiras. Então, primeira coisa, muda esses empresários de televisão, bota esses caras para fazer um cursinho com o Gerson na Rádio Tupi. Ouve o Gerson e o Apolinho, entendeu? Da Rádio Tupi, que pode ser que eles aprendam alguma coisa. Eles são péssimos. A ESPN, que eu gostava tanto de ver, eu tento às vezes ir lá ver, o melhorzinho que eu estou vendo é esse ESPN 360. Ali, pelo menos, não vão essas bostas geral, tal de Sport Center. Puta, mesa redonda. Só falam asneira, só falam bobagem, são metidos a escalar. Então, careca, tem um barbudo
que vai riscar um quadro nele, risca, faz risco para lá, risco para cá, não fala uma coisa que preste. Bota um moleque desse, eu com 80 anos vou marcar eles. Sou mais eu. Não sabem nada de futebol. Então tem que mudar essa imprensa. Tem que acabar com esse poder de professor, que não é professor, ninguém ensina futebol a ninguém, futebol é uma arte. Uns vêm com muita, outros vêm com pouca, mas é uma arte. Que nem a pintura. Depois de Michelangelo teve alguém igual? Depois de Leonardo da Vinci teve alguém igual? Existe o que tem mais arte e existe o que tem menos. Futebol também. Então não tem professor para ensinar a jogar futebol. Professor, Galvão Bueno, esse porco, a porcaria da Globo mandou ele embora, mas ele arruma lugar para ir. Eu não assisto aquela porcaria, de jeito nenhum. Para mim foi o grande assassino do futebol brasileiro. Galvão Bueno. E ele criou o estigma de professor, os caras acreditaram que são professores. Aí só me estilo a filosofar. Então, meu amigo, não deu. Vamos esperar daqui a 4 anos, ver se dá. Eu espero estar aqui também, usar essa camisinha de novo e festejar, tomar uma cerveja em homenagem à seleção brasileira. Ok? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. E agora vamos pensar no Flamengo. Tomara que esse português faça fez um bom trabalho no Corinthians. Tomara que faça no Flamengo. O Flamengo está certo. O Flamengo é que paga, o Flamengo tem o dinheiro, o Flamengo contrata quem ele acha que tem que contratar e tem que contratar os melhores mesmo. Se tem um português bom e tem um brasileiro merda, joga essa merda fora. Fez muito bem. E vamos que vamos, Mengão. Tem uma decisão agora.